Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Cássia Lima, professora de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje, o nosso objeto de conhecimento é a respeito dos sentidos decorrentes e os seus usos expressivos. Então, vocês vão compreender que sentidos são esses na língua portuguesa. Então, vamos lá! Esses sentidos decorrentes de escolhas e usos expressivos é a forma como nós nos comunicamos, seja de forma oral, falando, explicando algo, ou seja de forma escrita. Então, esses sentidos decorrentes é como nós nos comunicamos. E esses sentidos, eles podem ter significados diferentes dependendo da forma como nós explicamos eles, certo? Então, na língua portuguesa, nós temos uma multiplicidade de sentidos. Então, uma vez que eu comunico ou escrevo, a pessoa que vai receber esse diálogo, essa informação, seja ouvindo ou lendo algum documento, algum texto, ela pode ter várias interpretações. Então, esse conteúdo, ele vai falar sobre isso, sobre esses sentidos decorrentes e sobre esses usos expressivos que dá a possibilidade, dá a margem de vários entendimentos. Sabe quando você está conversando com algum colega e esse colega fica em dúvida do que você falou e ele faz a seguinte interrogação? Eu não consegui entender bem o que você disse. Será que você poderia repetir ou será que você poderia me explicar novamente o que você quis dizer? Porque eu não consegui entender. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Então, há possibilidade de vários entendimentos, até porque nós não conhecemos o significado de todas as palavras. Então, vocês devem estar se perguntando, professora, mas o que fazer nessas situações que eu não compreendo algo, que eu não consigo interpretar algo? Vocês têm atualmente uma possibilidade de situações que vocês podem recorrer a formas de pesquisa. Por exemplo, hoje, quando você não sabe o significado de uma palavra, você vai lá na internet, no nosso colega Google e pesquisa o significado daquela palavra. Isso facilita para que você compreenda o contexto que ela foi inserida. Quando você está lendo um texto lá na sua prova de língua portuguesa e você vai interpretar esse texto, você precisa analisar o contexto. Como que aquelas palavras foram inseridas? Dessa forma, você vai conseguir compreender melhor qual foi o sentido expressivo que ela quis comunicar. Então, vamos lá. Nesse sentido, a linguagem ela possui múltiplas possibilidades de sentido, dependendo das escolhas do emissor e da interpretação do receptor, que é aquela dinâmica que eu expliquei para vocês quando você está conversando com algum colega. A forma como você comunica, você pode até achar que você está compreendendo, mas o seu colega que está recebendo essa mensagem, o receptor, não compreende tão bem assim. Então, na língua portuguesa, nós temos dois pontos chaves que falam sobre esse conteúdo, que é sobre a ambiguidade e conotação e denotação. Então, nós vamos compreender agora o que é que seria esses dois pontos chaves a respeito do conteúdo. Ambiguidade. Quando eu falo ambiguidade, o que será que passa pela cabeça de vocês? O que é que vem à mente? Vocês conhecem essa palavra ou não? Isso é um exemplo básico dessa forma expressiva. Quando eu falo essa palavra inicialmente, se torna estranho. Por quê? Porque você não conhece aquela palavra, você não sabe do seu sentido literal. E isso acontece quando nós estamos também realizando uma leitura. E como aumentar esses significados? Como saber mais sobre as palavras?
Um bom exemplo disso é a leitura. Cada vez mais que você pratica esse ato da leitura, que você tem esse hábito de pesquisar o significado da palavra, você vai aumentando o seu repertório, tanto para escrever, elaborar um texto, também como na forma de se comunicar. Lembrando que toda vez que nós usamos uma palavra, nós não vamos usar essa palavra só no sentido de enfeitar ou até complicar aquele texto ou aquela fala, mas no sentido de adequar a fala ao contexto. Então, a ambiguidade, ela ocorre quando uma palavra, expressão ou frase possui de mais um sentido possível. E aí eu coloquei um exemplo para vocês. Vi um homem com o binóculo. Nessa frase tem duas possibilidades de sentido. Quem usava esse binóculo? Será que era o homem que estava usando o binóculo ou será que era a pessoa que estava visualizando o homem que estava usando esse acessório, esse instrumento? Então, aqui teve duas possibilidades de entendimento. Esse recurso é um recurso estilístico, mas também pode gerar confusões na comunicação. E aí a dica é, toda vez que você estiver em uma situação comunicativa, você precisa se atentar a que forma você está se comunicando. Você tem que mostrar para o seu leitor, para o seu receptor, algo objetivo, porque muitas das vezes, quando você complica o seu diálogo com essas expressões que possuem ambiguidade, o que é que você pode passar para o interlocutor? Pode passar ideias confusas e nem sempre as pessoas vão tirar dúvida daquilo que você falou. Então, já pensou, você está se comunicando com o seu colega, com o familiar, e você se expressou de uma forma, ele não conseguiu entender, e nem sempre ele vai chegar para você e vai dizer, ah, eu não entendi. Por quê? Porque muitas das vezes vem um sentimento de vergonha, então nem sempre as pessoas vão tirar dúvida. Mas, voltando ao nosso processo de ensino, o que é que nós devemos fazer enquanto estudantes? Você precisa indagar, você precisa pesquisar e se portar de maneira melhor para que a comunicação ela aconteça de uma forma que haja um entendimento correto. Esse tipo de uso expressivo, ele é muito utilizado em textos literários, porque quando nós estamos falando de literatura, os autores, eles têm uma liberdade poética para se comunicar de uma outra forma. Então, esse tipo de recurso é muito utilizado nesses textos literários. Mas o texto literário, o que é que ele quer? Ele quer que a gente faça uma reflexão sobre aquilo que nós estamos lendo. Então, nesse caso, se encaixa perfeitamente com o que a linguística quer aplicar. Quer que você realmente vá para essa situação de diálogo, dizer, será que o autor quis falar isso? Ou será que quis falar outra coisa? Então, esses recursos, nesse caso, é favorável. Então, vamos lá, adiante. Nesse sentido, nós temos algo que é muito importante, que é a denotação. A denotação é o sentido literal que fala de forma objetiva e é o comum de uma palavra. E aí eu coloquei um exemplo para vocês a respeito de uma frase. Aquele animal é um leão. Quando eu me referencio dessa forma, eu estou seguindo um padrão fixo do significado da palavra referente a um animal. Então, quando eu falo de forma objetiva, quando eu estou especificando e eu estou falando de forma do literal da palavra, isso vai se chamar denotação. Outro exemplo para vocês, vamos pensar na funcionalidade do corpo humano. Vamos supor que eu vou falar sobre o coração. Qual seria a função do coração? Bombear sangue para toda a nossa corrente sanguínea? Isso é um fato, isso
existe, isso faz parte da ação do corpo humano. Então, eu estou me atentando o quê? Ao sentido objetivo, literal. Eu não estou colocando mais nenhuma margem de possibilidade. Então, toda vez que vocês se depararem com enunciados que falem qual seria o sentido denotativo da frase, ou do texto, ou da palavra, está se referindo a algo objetivo, literal da palavra. Para além disso, nós temos a conotação, que vai ser o oposto da denotação, que é o sentido figurado, subjetivo e simbólico de uma palavra. Exemplo: aquele homem é um leão. Nesse caso aqui, eu estou me referindo que o homem, ele tem o quê? Coragem, que ele tem uma certa ação referente a coisas que podem acontecer. É diferente do sentido literal do exemplo passado, que no caso, quem era o leão era o próprio animal. Então, a conotação, ela sempre é um sentido figurado. Professora, mas o que seria esse sentido figurado? O sentido figurado é quando você dá margem de possibilidade a um outro pensamento referente à palavra literal. Ou seja, na próxima aula vocês vão compreender as figuras de linguagem. Hoje o nosso foco aqui não vai ser falar todas elas, até porque são várias e ficaria confuso para vocês compreenderem neste momento. Mas as figuras de linguagem, elas sempre são nesse intuito de ironizar, comparar, dando margem a outros sentidos. Então, toda vez que vocês se depararem também com o que seria esse sentido figurado, é um sentido que vai além. Olha o sentido decorrente e uso expressivo aqui presente. Então, toda vez que eu falar no sentido conotativo, eu estou falando em um sentido figurado. Vamos voltar para o nosso exemplo do coração? Quando eu falo coração de gelo, eu tenho um coração de gelo, a professora tem um coração de gelo, eu estou me referindo que eu sou o quê? Que eu sou carrasca. Eu não estou dizendo humanamente que o coração é de gelo. Isso existe? Não existe. O coração não é de gelo de forma humana, real. Então, é sempre nesse sentido comparativo. A linguagem conotativa vai vir sempre nesse sentido. Então, vamos lá. O que nós compreendemos até agora? Nós compreendemos que existe a ambiguidade, que é os múltiplos sentidos, exige atenção ao contexto, compreendemos o que seria denotação, que é o sentido literal objetivo, compreendemos também o que é uma conotação, que é um sentido figurado e expressivo. Então, esses sentidos decorrentes e usos expressivos é muito essencial quando nós falamos de língua portuguesa. Por quê? Nós estamos constantemente nos comunicando. Então, diversas vezes nós realizamos esses usos expressivos, muitas vezes sem nem perceber. Uma forma de exemplificar isso são também os ditados populares, que são muitos recorrentes dependendo de região para região. E só compreende aquilo quem mora no local. Então, em resumo, concluindo o assunto, os sentidos decorrentes são essenciais na nossa forma, tanto de escrever como de se comunicar oralmente ou até mesmo através de gestos ou imagens. Concluindo o nosso conteúdo, as escolhas linguísticas elas impactam diretamente o significado e os efeitos produzidos na comunicação. Foi o que eu acabei de falar para vocês. E agora, como todo o processo de ensino, toda vez que nós aprendemos algo, nós precisamos do quê? Ir para a parte prática. Então, eu elaborei uma atividade para nós observarmos se o conteúdo foi compreendido ou não, ou se ficou algo
confuso. Então, conforme o que eu expliquei para vocês, conforme esses sentidos decorrentes, o que seria ambiguidade, conotação e denotação, nós vamos fazer uma atividadezinha bem simples, verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Leia atentamente cada afirmativa e marque V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. A ambiguidade ocorre quando uma frase apresenta mais de um sentido, podendo causar confusão na interpretação. Olha só que lindeza de questão aí, a questão A, letra A, alternativa A. Por quê? Eu falei isso agora há pouco, gente. Então, olha como a explicação foi diretamente igual à questão que veio. Então, eu falei para vocês que a ambiguidade, ela possibilita o quê? Várias margens de sentido que pode causar até mesmo o quê? Uma confusão. Então, essa alternativa está o quê? Correta. Então, você, né, vai identificar lá a afirmativa como verdadeiro, tá? Vamos lá para a letra B. A denotação corresponde ao uso da linguagem em sentido figurado, permitindo várias interpretações subjetivas. Será que a professora falou sobre isso, no que se refere à denotação? Eu falei para vocês que a denotação ela vai seguir o quê? O seu significado fiel da palavra. Vai seguir o seu sentido literal. Então, essa alternativa ela está completamente falsa, tá? Porque quando nós falamos sobre linguagem figurada, nós estamos falando do quê? Linguagem conotativa. Isso mesmo, muito bem. Então, letra B, falso. Letra C. A conotação ela está ligada ao uso da linguagem de forma objetiva, clara e direta, como encontramos em textos científicos. Isso também é totalmente o oposto. Isso, na verdade, seria da linguagem denotativa. Então, a alternativa C, ela também é considerada como falsa, tá? Vamos adiante. Letra D. A frase, ele saiu correndo atrás do cachorro com uma vassoura, é ambígua, pois não se sabe quem está com a vassoura, o homem ou o cachorro. Então, percebam que nessa frase você tem uma possibilidade de entendimento que vai além do que está escrito. Não está claro quem está com o objeto, né? Como essa ação está ocorrendo. Então, quando isso ocorre, nós temos uma linguagem que possui quê? Ambiguidade. Então, essa alternativa, ela está verdadeira, tá? Letra E. A palavra cobra pode ter um sentido conotativo quando usado para indicar uma pessoa traiçoeira e denotativo quando se refere ao animal. Então, vamos lá para fixar novamente. Linguagem conotativa, linguagem sentido figurado. Então, quando eu me expressar que aquela pessoa é uma cobra, aí vai ser no sentido conotativo, porque eu estou me referindo como algo traiçoeiro, no sentido de traição, porque a imagem da cobra, ela ganhou esse significado, né, na sociedade. Então, quando falamos de traição, uma forma de comparar seria atrelar ao animal. Então, de certa forma, seria uma linguagem conotativa. Agora, se eu falar no sentido da espécie, do animal, aí seria uma linguagem denotativa. Então, a letra E também é verdadeira. Então, esses sentidos decorrentes e usos expressivos, eles são de extrema importância, como eu já evidenciei para vocês. Vocês observaram na atividade o quanto que pode ser confuso se você não compreender bem os enunciados ou até mesmo o comando da questão. Então, você conseguindo compreender o que é uma linguagem denotativa, linguagem conotativa e o que tem ambiguidade, facilita o seu entendimento. Então, a nossa aula de hoje foi sobre esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.
Conto com a atenção de vocês nas próximas aulas também e eu desejo um excelente estudo para vocês e até mais. Tchau, tchau!